Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, eu tô adorando ter vocês aqui comigo. Gente, bastante gente entrando aqui que eu tô vendo, eu quero que vocês me ajudem agora. Comenta aqui embaixo, por favor, se tá funcionando direito o áudio, se vocês estão me ouvindo direitinho. Olá, olá, sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui comigo. Oi, Rô. Oi, Ana, tudo bem? Obrigada, gente. Sejam bem-vindos. E aproveita e já coloque, já digita aqui para mim também da onde vocês estão falando, de que cidade, eu quero saber. É um prazer enorme estar com vocês. Sejam muito bem-vindos ao Natal Doce e Lucrativo. Para quem não me conhece, eu sou a Gi Rodrigues, confeiteira, criadora de conteúdo e professora com mais de 10 anos de experiência no mundo dos doces, dos bolos, né? E também conhecida como a confeiteira das celebridades. Pessoal, deixa eu só dar um avisinho aqui para vocês. Podem mandar suas dúvidas aqui no chat a qualquer momento, tá? Porque a minha equipe está acompanhando tudo aqui e vai responder vocês com muito carinho e muita atenção. Então pode ir mandando as perguntas aqui para mim, tá bom? Que ao longo da live nós vamos respondendo tudo. Né? Essa live é para que seja uma experiência completa para vocês, esclarecedora, realmente transformadora para quem está aqui comigo hoje, tá? E na aula de hoje eu vou te mostrar o passo a passo para transformar receitas irresistíveis em lucros nesse Natal, direto da sua cozinha. Mesmo que você ache que ainda não tem uma cozinha para isso, um ateliê, ou não sinta pronta ainda. Acha que a sua cidade é muito pequena. Nada disso, gente. Eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade, mas dá uma olhadinha nisso aqui. Adquiri o curso da Gislene Rodrigues, me chamou a atenção a princípio o valor dele, bem baixo. Eu fiquei muito satisfeita porque considero que ele agregou muito valor ao meu trabalho. A forma como ela explica, como ela passa as informações é muito simples, então isso facilita muito na hora de executar a receita. E não só a receita, mas as técnicas que ela passa durante as aulas. Também gostei muito, e muito prática, a parte que fala sobre marketing, como a gente precificar, né, o produto, como usar as redes sociais também. Eu particularmente tenho muita dificuldade, mas as dicas que eles dão ali ajudam. Eu, quando a conheci, eu estava desmotivada, nem esperava fazer mais nenhum curso, porque paguei muito e não tive um retorno. Além do profissionalismo dela, vi o valor do curso. Nossa, encheu meus olhos. Falei, nossa, esse preço, será que o curso dela é enriquecedor? E eu fui fazendo os cursos dela. E esses cursos, assim, maravilhosos. Por quê? Porque, além de eu ter estudado para enriquecer, crescer profissionalmente dentro do conforto da minha casa, superou as minhas expectativas. Ela sempre está atenta, ela sempre está presente. É uma profissional de excelência. Então, assim, eu indico, eu assino, estou, assim, super, mega satisfeita. Conheci a Gi através do Instagram, fiquei encantada com a página dela. No início eu fiquei apreensiva porque eu não tenho o hábito de fazer cursos online e fiquei surpreendida com a aula dela. É de uma dinâmica fora do comum. Ela é maravilhosa explicando. É cada detalhe. Ela consegue tirar, você começa a criar dúvida e ela te tira assim, sem você mesmo acabar perguntando. Então, assim, é uma profissional de mão cheia. É notável o seu amor pela confeitaria e sua gratidão. São cursos ótimos, os passo a passos são bem detalhados, o amor que ela transmite, o carinho, a ajuda que ela nos dá transmitindo o conhecimento dela através dos vídeos, me ajudou bastante. A planilha de precificação também é uma planilha muito fácil de ser usada e eu quero dizer para você não ter medo de investir nos cursos que a Gi oferece. Além de ter um preço acessível para nós que somos iniciantes no ramo da confeitaria, né? Vale a pena porque o que ela transmite é ótimo. Comprei o curso da Gislene e graças a esse curso consegui desenvolver mais o meu trabalho na área da confeitaria. E eu tinha dificuldade com massas, com recheios, com pontos de recheio, com a forma correta de assar minha massa, o ponto da minha massa correto. E graças ao curso dela, eu consegui abrir um leque na minha mente, onde eu consegui desenvolver e com isso ganhar mais clientes, não mais errar o ponto do recheio, a forma de prensar o bolo, né? Então só tenho que agradecer essa professora. Essas mulheres provaram que não é sobre ter o equipamento perfeito, e sim sobre ter o método certo e acreditar que você é capaz. Eu sou um pouco como você também, como todo mundo. Quando eu comecei na confeitaria, o meu sonho era só trabalhar na minha casa, poder ficar pertinho da minha família. Então, gente, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu tava grávida,
né? Tive a minha filhinha, nós tivemos nossa primeira filhinha. E aí eu trabalhava numa empresa renomada, né? Uma multinacional. E eu fiquei naquela, gente, eu não vou conseguir colocar meu bebezinho de 4 meses numa escolinha, numa creche, não vou ter coragem. Eu não tinha nenhum parente perto, a gente morava a 300 quilômetros da nossa família e eu fiquei com aquela angústia, sabe? Nossa, a gente demorou tanto tempo para ter a nossa primeira filhinha e agora que conseguimos o que a gente tanto queria, eu não posso aproveitar, eu não posso desfrutar desse momento com ela. E foi aí que eu resolvi, eu e meu marido, nós resolvemos que eu não ia mais trabalhar fora. Só que como eu trabalho desde os 15 anos, como assim uma pessoa que trabalha desde os 15 anos, de repente, ficar sem trabalhar? Não é ficar sem fazer nada, porque dona de casa sabe como que é, né? Cuidar de filho, casa, comida, roupa, várias coisas para fazer. Mas eu tinha que me sentir útil, eu tinha que me sentir que eu estava construindo algo, sabe? E aí eu comecei a pensar, gente, mas o que eu poderia fazer dentro de casa e ao mesmo tempo ganhar dinheiro, né? E aí eu comecei a lembrar da minha história lá no passado, né? Quando eu fazia faculdade. Eu sou formada em turismo, tenho especialização em RH, né? Mas na época eu fazia faculdade de turismo. Uma época muito difícil para mim. Fiz uma faculdade graças à minha tia, que eu consegui uma bolsa através dela. E aí eu fazia faculdade à noite, durante o dia eu trabalhava e de madrugada eu fazia trufa para vender, para complementar a renda, porque praticamente era dali que vinha o sustento da nossa casa, né? Do meu dinheiro. Então eu comecei a fazer trufa para vender. Aí comecei a fazer trufa, meu marido era ótimo, sempre foi bom de venda, ele saía vendendo para mim, oferecendo para os restaurantes da nossa cidade e ali começou a crescer. Eu comecei a fazer bastante trufa, vender. Eu lembro que o primeiro dinheiro que eu ganhei com uma boa encomenda assim foi o micro-ondas, que na época eu não tinha, fazia tudo na panela, derretia chocolate na panela e tudo mais. E foi ali que despertou esse negócio de confeitaria, né? Eu tenho uma avó, a minha avó, que é confeiteira, mas eu nunca cheguei a conhecê-la, então, na verdade, é uma coisa que se cria, né? Confeitaria, se fala assim, estava lá no sangue, a avó dela fazia, não, nem cheguei a conhecer. Foi o momento ali que criou, né? Eu precisei fazer isso, eu comecei a gostar, começou a me trazer um dinheiro e eu lembro que a segunda aquisição, assim, que para mim foi o máximo, na época foi comprar uma moto. Que toda a entrega que eu fazia, eu tinha que fazer no horário do almoço para os restaurantes, depois eu vendia também na faculdade, né? Mas nesse meio tempo, assim, no horário do almoço, eu tinha que fazer minhas entregas. E aí eu tinha que ir ali rapidinho no horário do meu almoço e essa moto foi uma mão na roda, assim, para mim, e eu consegui graças à venda das minhas trufas. Bom, voltando, indo lá para frente de novo, né? Aí, quando teve minha filha, eu falei assim, gente, queria fazer alguma coisa, tal. Aí eu fiquei pensando, podia fazer alguma coisa de comer, né? Porque coisas de comer as pessoas nunca deixam de comer, né? E aí eu falei assim, lembrei da época que eu fazia trufa. Eu falei assim, se eu fizesse doce, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer e que é uma coisa que todo mundo compra, né? E na época estava assim, super em alta o brigadeiro gourmet. Tinha começado a febre, aí eu falei assim, vou começar a fazer brigadeiro. Aí comecei a fazer brigadeiro e a partir dali começaram a surgir outras demandas, né? Porque uma pessoa que encomenda brigadeiro seu para uma festa, para um aniversário, para um evento, é lógico que vai ter um bolo também, vai ter outros tipos de doce. Então foi aí que eu fui crescendo, evoluindo e aqui estou. Hoje, confeiteira e ensinando tudo que eu sei, tudo que eu passei por todos esses anos, ensinando aqui agora para vocês. E aí, nessa história, eu pude realizar o meu sonho que eu queria, que era de estar junto com a minha família, né? Poder ver crescer a minha filha. O meu segundo filhinho também, eu tenho 2 filhos, Ana Maria e Marcos Vinícius, então eu pude vê-los crescer junto ali comigo e ao mesmo tempo trabalhando e ganhando o meu próprio dinheiro. Então, assim, para mim foi uma conquista gigante, continua sendo até hoje, né? Porque até hoje eu levo isso para minha vida, né? Confeitaria é minha vida e eu quero que isso seja
a vida de vocês também, sabe? Crescer, evoluir e saber que daqui para frente é só alegria. Então, aí eu comecei a trabalhar em casa, mas eu sentia um medo enorme de não dar conta, sabe? Achava que minhas fotos não eram boas o suficiente, tinha vergonha de cobrar pelo meu trabalho, aquilo que realmente ele valia, né? Até que eu encontrei um jeito de mudar. E foi quando eu percebi que a confeitaria pode ser muito mais do que uma renda extra. É um caminho de liberdade, né? E isso que eu quero mostrar hoje para vocês, como usar esse Natal para dar o seu primeiro passo ao rumo da confeitaria lucrativa de verdade. Hoje todo mundo vê a Gi que ensina, a Gi das celebridades, né? Mas antes disso existir, né? Teve uma Gi que fazia de tudo para dar certo, fazia do jeito errado, né? Eu já cometi praticamente todos os erros que uma confeiteira pode cometer tentando crescer sozinha. Porque, assim, antes de encontrar o caminho que me trouxe até aqui, eu cometi praticamente todos os erros que travavam a vida das confeiteiras que têm talento, né? Mas não consegue deslanchar, sabe? Tomar um golinho de água. Então, gente, o erro 1, cobrar pelo achismo. O primeiro erro e um dos mais perigosos é precificar no achismo. Sabe, é quando a confeiteira cobra pensando, acho que é um bom preço, acho que o cliente não vai pagar mais, acho que o valor de mercado e pronto. Aí o preço nasce do medo, não nasce dos números. E quando a gente faz isso, a gente simplesmente ignora tudo que realmente determina o custo de um doce. O valor dos ingredientes, o nosso tempo, que é muito importante, né? O gás, a luz, a embalagem e principalmente, gente, a nossa mão de obra. O problema é quando você cobra desse jeito. Você até sente que está vendendo, sabe? Mas não tem ideia do que está lucrando ou pagando para trabalhar. Não é verdade? Já aconteceu isso comigo. E isso, gente, é errado por um motivo muito simples. Preço não é opinião, preço é matemática. Quando você não calcula o custo real, você faz 2 estragos ao mesmo tempo. Primeiro, você corre o risco de vender com prejuízo. Segundo, você acostuma o cliente com um valor que não paga nem o seu esforço, né? E é aí que vem o impacto. O primeiro impacto é aquele sentimento horrível de trabalhar um mês inteiro e no final olhar para a conta e pensar, gente, não sobrou nada. O segundo impacto é aquele famoso prejuízo invisível, né? Quando você não vê o prejuízo no dia a dia, mas percebe na hora de comprar os ingredientes, na hora que você vai pagar a conta ali, né? Quando o dinheiro não dá, né? E o terceiro impacto é que seu negócio não cresce, né? Sem lucro, não consegue investir em nada, você não consegue nem comprar uma embalagem, ingredientes melhores, nem o seu próprio desenvolvimento, não é verdade? E o pior, tudo acontece no Natal, porque no Natal tudo multiplica. Multiplica ingrediente, multiplica tempo, multiplica gás, né? Multiplica a produção. E se o preço estiver errado? Você multiplica também o prejuízo. E tem mais. Preço baixo demais passa uma mensagem errada. O cliente pensa que o produto é inferior ou que você não domina o que faz. E aí você acaba atraindo o quê? Né? Aqueles clientes que querem pagar barato. Nunca aqueles clientes que realmente valorizam o seu trabalho. E no final das contas, precificar no achismo é o caminho mais rápido para a exaustão. Você trabalha e o negócio nunca decola, né? Aí não rola, né? Não dá. Por exemplo, gente, nossa, antes de eu morar em Olambra, né? Hoje em dia eu moro em Olambra. Falar nisso, tem um monte de gente em Olambra aqui, eu tô vendo aqui, viu? Sejam bem-vindos. Antes de eu morar em Olambra, eu morava em Jaguariúna, né? Que é aqui do lado também. E lá tem uma feirinha muito bonita, uma feirinha de artesanato. Que lá tem o trem de Jaguariúna e onde para o trem tem uma feirinha que tem várias barraquinhas e aí cada vez que desembarca o pessoal do trem ali, eles passam por essa feirinha para comprar as coisas, né?
E aí eu fui convidada a ter uma barraquinha minha lá. Eu estava bem no início, nossa, então eu fiquei super feliz. Eu falei, gente, eu vou conseguir vender meus produtos, eu vou poder expor minha marca, né? Vou poder ganhar muito mais dinheiro, né? Porque lá um fluxo gigante de gente, né? E era no fim de semana, era sábado e domingo. E lotava, né? Cada vez que desembarcava o trem, a Maria Fumaça, enchia de gente lá. Eu falei, nossa, agora eu vou lavar a égua de vender. Beleza, começamos a vender lá na feirinha de Jaguariúna. E aí eu investi em caixinhas, né? Porque aí eu tinha que ter tudo ali apresentável, bonitinho e prático para a pessoa levar, porque geralmente o turista era de fora. Então eu tinha alguns unitários, assim, tudo mais, brigadeiro, mas eu também tinha bastante caixinha. Só que para eu ter uma prateleira bonita, eu tinha que ter vários doces ali na minha mesa, né, para a pessoa ter vontade de ir lá e comprar. E aí eu tinha os docinhos individuais, também tinha as caixinhas, tudo bonitinho, coisa mais linda do mundo, gente. E aí toda vez que eu vendia, tipo assim, levava 50 caixinhas, eu vendia 15, 20. Ou seja, né, eu sempre saía no prejuízo. No começo eu ficava feliz, sabe, de ter vendido aquilo, mas tipo assim, aquele cliente não ia voltar e comprar de novo de mim, porque cada dia era um cliente, era turista. Então nunca saía disso, sabe? Por mais que eu soubesse que o brigadeiro ele tem 70% de lucro, ali para mim não estava dando lucro, estava empatando. Porque eu vendia muito pouco, eu voltava com mais da metade para casa. E o que eu podia fazer? Não dava para vender, né? Brigadeiro é perecível, né? Ou você já tem um lugar certo que você entregue, por exemplo, igual quando eu fazia com as trufas, que eu já entregava certo nos locais, né? Nos restaurantes, ou você já tem uma encomenda pré-definida, né? Então, o que acontecia nesse caso, né? Um produto bom num lugar errado, né? A pessoa que descia ali daquele trem, ela não queria comprar um brigadeiro gourmet. O que ela queria comprar? Ela queria comprar uma lembrancinha para levar para ela, né? Uma lembrancinha de Jaguariúna, né? Uma lembrancinha artesanal, uma madeirinha, um chaveirinho, né? Para levar para a família. Não ia comprar brigadeiro. Então, são essas coisas que a gente vai passando e que depois a gente aprende, né? Nem sempre o local é o ideal. Ou às vezes o produto é ideal para aquele lugar, né? Então, são coisinhas que a gente aprende no dia a dia. Mas aqui eu já vou mostrar tudinho para vocês, tudo esmiuçado, tudo bonitinho, seguindo passo a passo, que você não vai passar por isso que eu passei. Então, gente, o erro 2, aceitar qualquer pedido com medo de perder a venda. O segundo erro que trava demais a vida das confeiteiras é aceitar qualquer pedido por medo de perder a venda ou medo de perder o cliente, né? Eu sei que isso acontece muito. A pessoa te chama lá no WhatsApp pedindo algo que você não domina. Aí você pensa, eu vou aceitar, né? É dinheiro, né? Só que não é bem assim, gente. Quando você aceita qualquer coisa, você entra no modo faz de tudo. E o problema é esse, faz de tudo, custa caro, né? Porque custa tempo, custa energia, custa estresse e muitas vezes custa dinheiro também, né? Então, gente, por que esse tipo de pedido geralmente vem assim? Quantidade pequena, produto que você não está acostumado a fazer, decoração que leva horas, né? Materiais que você não tem em casa. E no final, gente, quando você coloca tudo ali na balança, no papel, né, vai perceber que não valeu a pena. E por que esse jeito é o errado? Porque ele te coloca em um lugar de sobrevivência, gente, e não de crescimento. Você aceita tudo, não porque faz sentido, mas porque tem medo. Medo de perder o cliente, né? Medo de dizer não, medo da pessoa nunca mais voltar. Medo de parecer antipática, né? Só que ali está a verdade. Quando você aceita tudo, você não cresce, você só desgasta, vai desgastando, né? E o impacto desse erro é grande. Primeiro, você sobrecarrega, fica cansada, estressada,
sempre correndo atrás do relógio. Por quê, né? Porque tá fazendo pedido, que não tem padrão, não tem processo e exige muito mais de você. Segunda coisa, gente, você perde dinheiro. Porque pedido pequeno, pedido fora do cardápio, pedido que você não domina, quase sempre dá prejuízo, né? Você gasta mais tempo, mais material, mais energia e recebe muito menos do que deveria. Terceiro, você trava o seu crescimento. Enquanto você está ali ocupada fazendo, né, as coisas que não te dão lucro, você não tem tempo para focar nos produtos que realmente podem levar para um outro nível. Quarto, você reforça para o seu cliente que você faz qualquer coisa. E quando você se posiciona assim, você nunca vai se tornar uma referência em nada, né? Você vira sempre a pessoa que quebra o galho. E tem um quinto impacto ainda, gente, que é o emocional. Você começa a se sentir frustrada, né? Sem controle, sentindo que está sempre apagando incêndio, né? Na verdade, e que a confeiteira, isso daí não compensa, né? Compensa sua sanidade mental? Para mim não compensa. Mas a verdade é que não é a confeitaria que está errada. É esse jeito de aceitar tudo por medo, sabe? Dizer sim para tudo é um dos maiores motivos pelos quais tantas confeiteiras talentosas não deslancham. Né? Você não cresce fazendo tudo, você cresce fazendo o que faz sentido e fazendo bem. Eu mesmo já passei por isso, né? Por isso que eu tô contando aqui, né? É história da minha vida mesmo. Eu lembro, eu já passei por diversas situações, mas essa eu não esqueço. Eu sou especialista em bolo em pasta americana, né? Chegou uma cliente para mim e falou: "Ai, você não faz um bolo de chantininho, que minha filha gosta de bolo de chantininho, ai, ela adora, ela não gosta de pasta americana, não sei o quê." Eu falei assim, gente, preciso pegar essa encomenda, era um bolo de 4 quilos. Ia dar um bom dinheirinho para mim, né? Eu falei assim, nossa, preciso pegar, né? Eu falei assim, gente, se eu faço bolo de pasta americana, você acha que eu não vou saber fazer um bolo de chantininho? Né? Eu faço para minha família também, é lógico que eu vou saber fazer. Beleza, peguei a encomenda. No dia, montei o bolo, como eu sempre monto, bonitinho, estruturadinho e tal. No dia que eu fui ganachear esse bolo, ganachear não, passar o chantininho no bolo, gente, que trabalho que me deu aquilo. Bati o chantininho até que ele bateu bonitinho, né? Que às vezes ainda tinha esse perigo de desandar, né? Quem não tem ali a manha, né? Bati o chantininho, ficou bonitinho, fui passar o chantininho no bolo, gente. Só que você tem que alisar, né? Alisava o bolo e pesava o bolo tava com meio quilo a menos. Lá vai eu, punha o chantininho de volta, dava aquela alisada para ele ficar bonitinho, punha ele lá, já tava com 1 quilo a menos, com meio quilo a menos. Eu falei, gente do céu, que coisa. Que dinheiro mal pago, gente. Aquela noite passei um estresse. Eu falei assim, nunca mais que eu pego bolo de chantininho. Pode falar que é o mais fácil do mundo, não pego, né? Então, cada qual com aquilo que sabe fazer, né? Não é porque você acha que o negócio é fácil que você vai pegar, né? Eu mesma, eu tinha uma super experiência com bolo, mas com bolo de pasta americana, só que chantininho é completamente diferente, né? Mesmo seguindo ali o passo a passo, ainda pôde dar esse bode aí errado, né? Então é isso que eu falo, né, gente? Erro 3. Não ter um cardápio definido. O terceiro erro que atrapalha demais a vida das confeiteiras é não ter um cardápio definido, gente. E isso é muito comum. A cliente chama no WhatsApp, pergunta, você faz o quê? E aí a confeiteira responde, faço de tudo, o que você quer? E aí, gente, aí que começa o caos. Quando você não tem um cardápio definido, cada cliente vira um mundo diferente. Um pede uma coisa, outro pede outra, outro inventa um sabor, outro pede uma decoração que você nunca fez e aí você passa o mês inteiro tentando adivinhar o que vender. Sem cardápio, você vive apagando incêndio, né? Porque não existe padrão. Cada pedido exige um tempo diferente, um custo diferente, uma embalagem diferente, um processo diferente. E isso é insustentável.
Agora, por que esse jeito é errado? Porque negócio precisa de clareza. E quando você não tem clareza do que oferece, você não consegue precificar direito. Não consegue estocar direito, planejar a produção, organizar o seu tempo e nem se posicionar como especialista em nada, né? Sem o cardápio, você transforma o seu trabalho numa confusão constante, gente. Você nunca sabe se está lucrando, você nunca sabe quando comprar, nunca sabe quanto produzir e o cliente também não sabe, né? Ele não sabe se você é de verdade, né? O impacto desse erro, gente, é enorme. Primeiro que você perde dinheiro, porque sem padrão é quase que impossível precificar corretamente, né? Uma mesma sobremesa pode sair com um lucro em um pedido e sair com prejuízo no outro pedido seguinte, né? E você nem percebe, né? Segunda coisa, gente, você se desgasta muito mais. Sem o cardápio, você sempre tá ali, ó, improvisando. E o improviso cansa. Cansa o corpo, cansa a mente, cansa a criatividade, não é verdade? Terceiro ponto, você passa insegurança para o seu cliente. Quando você não sabe explicar o que vende, o cliente sente isso, ele sabe. Quarto, você nunca torna referência, porque referência não é quem faz tudo, né? Referência é quem faz alguma coisa, algumas, né, coisas muito bem feita e faz sempre. E tem um ponto importante aí, gente. Sem o cardápio claro, você não consegue aproveitar as oportunidades com o Natal. Porque o Natal ele exige, né, um certo preparo, uma estratégia, uma organização e foco. E sem cardápio, você vira refém dos pedidos aleatórios, sabe? No final, não tem um cardápio definido, né? Te prende um ciclo de confusão, um cansaço, uma baixa lucratividade. E esse ciclo só muda quando você quando você ali, ó, decide o que vende e assume com profissionalismo. E aí, gente, faz sentido para vocês? Comentem aqui para mim se faz sentido, se já aconteceu isso com vocês. Eu quero saber também. Gente, eu vou falar uma coisa. Teve um Natal que... Nossa, dá até vergonha de falar. Teve uma vez que eu peguei uma encomenda no Natal, era de panetone, gente. Tá, falei que eu ia fazer panetone no Natal. Clássico, né? Só que, gente, aquilo lá me dava um trabalho, né? E eu falei assim, nossa, mas se eu faço bolo, eu posso fazer panetone, né? De boa, né? Gente, o panetone colocava lá, demorava o tempo para crescer o fermento, tinha que esperar crescer o fermento. Crescia o fermento, beleza. Aí eu ia lá, misturava na massa, tinha que esperar crescer a massa. Depois tinha que bater, ou bater na batedeira, que na época eu nem tinha aquela de gancho, ou aqui, ó, no muque. Depois tinha que assar. Gente, quanto tempo que eu perdia para fazer um panetone? Senhor, eu falei, nunca mais que eu pego encomenda. Fora que tinha 500 pessoas que faziam panetone. E hoje em dia você encontra panetone de ótima qualidade em qualquer supermercado. Então, são coisas que a gente, assim, infelizmente, quando você não segue um padrão, né? Quando você não tem um norte, você vai pegando, eu acho que vai dar certo, acho que isso e aquilo. E às vezes não dá, né? Geralmente não dá, né? Então, por isso que eu falo que tem que ter processo para as coisas, né? Não, fala erro 4. Erro 4. Visual amador dos produtos. O quarto erro que derruba totalmente o valor de qualquer sobremesa, ter um visual amador. E aqui, gente, eu não tô falando só de foto, não. Eu tô falando do produto em si mesmo, né? Porque não adianta o doce estar todo gostosão lá, se na hora que o cliente olhar para ele, seja ao vivo, ou seja no balcão, ou seja na mesa de ceia, né? Ele enxergar algo simples demais, mal acabado, ou sem cuidado visual. O cliente, antes de provar, né? Antes de provar, ele já tem que ver, ele já tem que criar ali uma expectativa. Nossa, parece maravilhoso, né? E isso vale para tudo. Acabamento, textura, decoração, harmonia de cores, altura, brilho, embalagem, tudo isso constrói valor percebido do produto, né? E o que eu vejo
São confeiteiras talentosas, dedicadas, que fazem doces deliciosos, mas pecam nos detalhes, né? Esses detalhes que fazem toda a diferença. Uma calda escorre errado, a decoração torta, uma textura que não fica lisa, uma cor que não combina com o tema, aquela embalagem simples demais para aquele preço que quer cobrar, né? E agora, por que isso é errado, né? Porque técnica básica de acabamento não é frescura, é profissionalismo. Um produto pode ter uma receita simples, mas se o acabamento for profissional, ele passa autoridade, né? Passa aquele cuidado, valor. E é isso que permite que você cobre o que ele realmente vale, né? Aqui tem um ponto muito forte, gente. Muitas confeiteiras têm medo de cobrar caro, mas também entregam um produto que visualmente não sustenta esse preço, né? Não porque são ruins, mas porque não aprenderam as técnicas de acabamento, não aprenderam a escolher a paleta certa, né? Não aprenderam a finalizar o doce de um jeito que comunique o valor, né? E quando falta essa parte técnica, o cliente olha e pensa: é bonito, mas não é profissional. Isso afeta diretamente sua coragem de cobrar, porque é difícil cobrar um valor maior quando você mesmo olha para o produto e sente que falta alguma coisa ali, né? O impacto desse erro é enorme. Primeiro, que você limita o seu próprio preço. Mesmo que o sabor esteja incrível, o visual trava sua margem de lucro. Segundo, você afasta o cliente certo. Aquele cliente que paga bem, que valoriza, né, que compra para presentear, ele não quer um produto que pareça amador, né? Terceiro, você reforça o próprio medo de aumentar o valor, porque você sente que seu produto ainda não está no nível que gostaria. Quarto, você perde oportunidades. No Natal, especialmente, o que você vende é presente, é estética, é impacto visual. Se o produto não tem presença, ele passa despercebido. Por isso, quando você não domina técnicas simples como aquele acabamento limpo, uma decoração equilibrada, uma paleta equilibrada, adequada, né? A embalagem com aquela intenção, você não perde só vendas, gente, você perde autoridade. No final das contas, o cliente olha primeiro com os olhos, e esse olhar que determina se ele vai pagar o preço que você merece. Eu mesmo tenho vários exemplos, né? Se eu contar aqui cada um, acho que vocês choram junto comigo. Quando eu comecei lá na época da faculdade fazer trufa, tá, eu fiz a trufa e tal, e aí eu queria, sabe aquele branquinho, simples, gente, aquele branquinho simples, aquele chocolatinho que coloca em cima e fica redondinho, bonitinho. Gente, eu fui colocar e aí grudou junto com o chocolate marrom e ficou a coisa mais horrível. E na época meu marido ainda era meu namorado, né? Eu falei, gente, se a gente colocar um papel por cima, e aí o negócio ficou pior ainda. No fim das contas, ficou uma caca, tal da trufa, não consegui vender. Falei, esse aqui vai ficar pra gente, e acabei perdendo dinheiro. Mais pra frente, aí na época que eu comecei a fazer brigadeiro, eu ia ter um noivado, né? O noivado da Dri. Eu falei, gente do céu, esse aqui, vou arrebentar a boca do balão, né? Além de eu ganhar um puta dinheiro que ia vir pra mim, ainda por cima ia ter várias pessoas lá e aí eu ia ter mais cliente, né? Beleza. Tava começando a fazer o brigadeiro gourmet, gente. Aí tava aquele puta daquele calor, fiz o brigadeiro desmontou. Não sei se vocês já viram, gente. Ai, gente, eu já vi o meu, né? Por exemplo. Colocava os brigadeiros na forminha e ele murchava, assim, ele não ficava redondinho. Falei, nossa, deve ser o calor, né? Deixa eu colocar na geladeira. Colocava na geladeira, no congelador, enrolava umas 3 vezes. No fim das contas, ele ficou assim, bem mais ou menos, um pouquinho melhor do que da primeira vez. Mas não era calor, gente, era técnica, né? Era técnica, era acabamento, era tudo. E aí, no fim das contas, mais um erro aí para eu colocar lá na minha conta e para eu aprender, né? Aprendendo com os erros. É igual o que eu sempre vejo por aí, né? Às vezes aqueles drip cake, né? A pessoa fala assim, nossa,
É super fácil de fazer, né? É só escorrer o drip cake e tudo mais, e aí ele vai ficar super bonitinho, né? Nem precisa de técnica. Gente, precisa. Cada coisa que a gente vê, sabe, igual quando a gente vê, às vezes o pessoal manda para mim, eu sempre recebo, principalmente das minhas alunas, né? Aqueles videozinhos ou aquelas fotos de expectativa versus realidade. Gente, é verdade, é exatamente isso, né? É o acabamento que faz toda a diferença, né? Eu posso fazer um bolo de princesa e ficar realmente parecendo uma princesa, usando todo o acabamento necessário ali, e eu posso fazer um bolo e ficar com aquela cara de bruxa, né? O contrário. O quinto erro, e talvez o mais doloroso, é não ter uma estratégia de venda. E isso é muito comum, gente. A confeiteira produz, mas na hora de vender, ela simplesmente posta uma foto, escreve um aceitando encomendas e espera que o cliente apareça. E quando o cliente não aparece, ela pensa, por que ninguém quer? Será que é porque minha cidade é muito pequena? Ou porque o Instagram não está entregando, né? Mas na verdade, gente, não é nada disso. É porque venda não funciona no improviso. Vender é técnica, é processo, é estratégia. E por que desse jeito é errado? Porque quando você não sabe vender, você fica refém da sorte. Um dia vende, outro dia não vende. Um mês tá bom, outro tá meio paradão. E você nunca entende o que deu certo e o que não deu. Sem estratégia, você não entende como criar desejo, como se posicionar, o que postar, como falar com seu cliente, como apresentar seu cardápio, como montar uma oferta, como conduzir o cliente no WhatsApp, como converter interesse em pedido fechado, né, gente? E o impacto disso é enorme. Primeiro, que você fica dependente dos humores das redes sociais, né? Se o Instagram entrega, você vende. Se não entrega, você não vende. E isso tira você do controle, né? Segundo, você atrai os clientes errados, porque sem estratégia você acaba comunicando apenas o preço. E isso traz o tipo de cliente que só quer desconto. Terceiro, não cria relacionamento. O cliente te compra uma vez e some. Por quê? Porque você não tem uma forma de se manter presente, não tem rotina de comunicação, não tem posicionamento, né? Quarto, você começa a acreditar que não nasceu para vender, que isso dói, porque no fundo você sabe que faz um bom trabalho, mas não sabe como mostrar isso de forma profissional. E tem mais um impacto. Sem estratégia, você trava no mesmo lugar. A confeitaria vira um ciclo de altos e baixos, e você nunca consegue construir uma estabilidade. No final das contas, falta de estratégia de venda significa falta, né, de previsibilidade. E sem essa previsibilidade, você nunca sabe o quanto vai ganhar no final do mês. Nem se vai conseguir viver da confeitaria algum dia. Mas uma boa notícia é que venda se aprende. E quando você aprende, o seu resultado muda completamente. Gente, é o que nem eu falei... Só um minutinho. Gente, é o que nem eu comentei agora para vocês, que eu contei a história lá de Jaguariúna, né? Que eu vendia pouco, né? E não via o lucro. Por quê? Falta de estratégia, né? Esse é um exemplo clássico aí, falta de estratégia. E agora que você entendeu os principais erros que travam a vida de tantas confeiteiras, eu quero te mostrar como sair disso. Porque identificar o erro é só o primeiro passo. O que transforma a sua confeitaria é aprender o jeito certo de fazer. E quando eu falo jeito certo, eu não estou falando em fazer mais, né? Nem de trabalhar dobrado. Eu estou falando, gente, de trabalhar de forma inteligente, estratégica e profissional para você ter lucro, para você ter clareza, ter segurança e ter resultado.
Então agora vamos aprofundar com calma o que é o jeito certo em cada um dos pontos. Precificar com método e não com opinião. O jeito certo começa pelo preço, porque preço é o que sustenta tudo. Quando você calcula de forma profissional, você sai completamente da lógica do medo de comprar caro e entra na lógica do valor percebido mais base financeira real. O jeito certo é você saber quanto custa exatamente a receita, quanto custa o seu tempo, quanto custa o seu gás, a sua luz, a sua embalagem, quanto você quer ganhar por cada unidade e qual margem mínima para valer a pena. E quando você faz isso com clareza, acontece uma coisa poderosa. Você para de trabalhar no escuro. O preço deixa de ser um chute e passa a ser um número sustentado. E quando o preço é sustentado, você consegue justificar o valor para o seu cliente, explicar com segurança, vender com firmeza e principalmente, o mais importante, né, gente? Ter lucro consistente. E aqui está o ponto mais importante. Lucro, gente, não é sorte. Lucro é cálculo. Esse é o jeito certo. Escolher pedidos estrategicamente e não emocionalmente. O jeito certo não é acertar tudo. Quem aceita tudo vive cansada, vive perdida, esgotada. O jeito certo é acertar apenas os pedidos que você domina fazer, que te geram lucro real, que cabe no seu tempo, que cabe na sua agenda, fazem sentido para a sua proposta, fortalece sua marca. Isso significa desenvolver a habilidade de dizer não quando um pedido atrapalha mais do que ajuda, não é verdade? Por quê? Porque cada pedido errado ocupa um espaço de um pedido certo. Quando você seleciona o que você faz, melhora a sua produtividade, aumenta o seu lucro, trabalha com mais calma, cresce com consistência, entrega mais qualidade, atrai clientes que valorizam seu estilo de produto. E você deixa de ser a confeiteira que faz qualquer coisa para se tornar uma especialista. A especialista que cobra mais e recebe. E esse é o jeito certo. Cardápio definido, enxuto e pensado para escalar. O jeito certo não é viver inventando coisa nova para cada cliente. Isso destrói sua organização, seu lucro, sua rotina. O jeito certo é ter um cardápio enxuto com os produtos que você domina, que são lucrativos, que têm boa saída, que não exigem materiais malucos, que você não tem que ficar procurando para comprar, que não te enlouquece, que combinam entre si e que são fáceis de produzir em escala. O cardápio é a sua base. Ele define o que você compra, o que você divulga, o que você embala, o que você fotografa, o preço, o posicionamento, o fluxo da sua cozinha, e ele dá algo essencial para qualquer confeiteira: previsibilidade. Você sabe quanto vai gastar, sabe quanto vai ganhar e sabe quanto tempo vai levar para você fazer. Sabe o que precisa comprar. Cardápio definido não é só organização, é liberdade, gente. Esse é o jeito certo. Visual profissional, acabamento, técnica, apresentação com intenção, jeito certo. Não é achar que se tiver gostoso já tá bom. Isso não existe mais no mercado, gente. O cliente, ele compra primeiro com os olhos, depois com o paladar. O cliente não tá comendo o bolo da avó dele, sabe? Aquele bolo feito com carinho, aquele bolo afetivo. Ele tá comprando uma sobremesa sua, que na maioria das vezes ele nem te conhece, né? E ele vai comprar pela primeira vez. O jeito certo é dominar as técnicas simples, mas que mudam completamente a percepção do seu produto. Acabamento limpo, estrutura correta, brilho certo, textura lisa, proporção equilibrada, decoração intencional, paleta de cores harmoniosa, embalagem adequada ao preço, montagem com padrão profissional. Não é frescura, é posicionamento. Visual bem feito comunica valor.
mostra autoridade, afasta clientes que querem preço baixo, atrai clientes que pagam mais, aumenta a confiança do cliente em você e, principalmente, aumenta a sua confiança em cobrar. Quando você olha para o produto e pensa, isso está profissional, você cobra o que ele vale sem medo. Esse é o jeito certo. Venda estratégica, previsível e não baseada na sorte. E, por fim, o jeito certo de vender não é postar e esperar. Não é torcer para o Instagram entregar. Não é depender da sorte. O jeito certo é ter estratégia. Saber o que postar, saber o que escrever, saber como criar o desejo, saber apresentar o cardápio, saber abrir e fechar a agenda, saber conduzir o cliente no WhatsApp, saber montar uma oferta, saber usar a imagem ao seu favor, saber criar a urgência e o valor. Venda profissional tem processo e processo traz previsibilidade. Quando você entende o jeito certo, a venda deixa de ser um drama e passa a ser uma consequência do seu posicionamento. Esse é o jeito certo. Gente, comenta aqui comigo. O que vocês estão achando da live? Se vocês concordam ou não. Eu quero saber a opinião de vocês. Minha equipe também está postos aqui, respondendo todas as perguntas que vocês queiram fazer, tá bom? Continue mandando aqui para mim. E vamos lá, né? Quando você junta tudo isso, precificação com método, seleção estratégica de pedidos, cardápio definido, visual profissional e venda com processo, você deixa de ser uma confeiteira tentando sobreviver e se torna uma confeiteira profissional, que sabe o que está fazendo, e que é valorizada por isso, né? Esse é o jeito certo, gente. O jeito que te leva para o próximo nível. O jeito que transforma potencial em faturamento. O jeito que te entrega o Natal mais lucrativo da sua história. Agora você deve estar percebendo uma coisa importante. Tudo isso que eu te mostrei até aqui, o jeito certo de precificar, o jeito certo de escolher pedido, o jeito certo de montar um cardápio, de apresentar seu produto, o jeito certo de vender. Não é sorte, não é adivinhação, não é talento especial, é método. É quando você aplica o método, o resultado aparece, sempre. E eu sei que talvez enquanto eu falava aqui, você pensou, meu Deus, isso é que eu preciso. Eu faço tudo do jeito errado e não percebia. Eu nunca aprendi esse jeito certo. Eu quero começar, mas não sei por onde. E isso, gente, é completamente normal. A maioria das confeiteiras nunca teve alguém para ensinar esse caminho. Eu mesma não tive, eu tive que aprender com os meus erros, né? Todo mundo começa tentando adivinhar, tentando copiar, tentando sentir qual seria o próximo passo. Mas a adivinhação não constrói negócio, método constrói. E é exatamente por isso que eu criei o método sobremesas natalinas, porque eu sei que se você tivesse o método, se você tivesse o passo a passo, se você tivesse clareza, se você soubesse exatamente como aplicar cada um desses pontos na prática, o seu Natal seria completamente diferente. E foi pensando nisso, né? Em tirar você desse jeito errado e te colocar no jeito certo, que eu desenvolvi uma formação completa, organizada, estratégica, prática e testada por centenas de alunas. Uma formação que pega tudo que eu expliquei até aqui e transforma em um caminho concreto. Simples e aplicável, né? Para você lucrar no Natal, mesmo começando da sua cozinha, mesmo sem experiência, mesmo sem estrutura e mesmo sem seguidores. Agora, depois de tudo que você viu nessa aula, eu quero te mostrar
tudo que você vai receber quando entrar para os sobremesas natalinas. E enquanto eu te mostrar cada entrega, eu também quero te mostrar o problema real que cada uma delas resolve. Porque é isso que faz essa oportunidade ser tão poderosa. Você não vai se preocupar com mais nada além de produzir sobremesas incríveis e ter muito lucro. Curso Sobremesas Natalinas. Aqui você aprende passo a passo as sobremesas mais desejadas do Natal, com técnica, com acabamento, com padrão profissional. Você vai dominar Red Velvet natalino, banoffee especial, camafeu de nozes, creme brulee impecável, da massa ao acabamento final. E por que isso é tão importante? Porque é aqui que você corrige um dos maiores problemas da confeitaria, a falta de técnica que gera a insegurança, a falta de padrão que deixa o produto às vezes dar certo, às vezes não. E aquela sensação de que o doce está gostoso, mas não parece profissional. O suficiente para você cobrar o que realmente vale. Esse módulo te eleva de nível, ele resolve o problema da base técnica e te dá segurança. Segurança para vender com confiança. Você não fica sozinha tentando adivinhar. Tem suporte para tirar dúvidas, confirmar pontos, ajustar técnicas, pedir orientação. E isso resolve um problema enorme: travar no meio do processo. Porque muitas confeiteiras erram, desanimam e param, simplesmente porque não tinham com quem contar. Aqui você tem. Agora vamos para os bônus, porque cada um deles foi criado para resolver uma dor específica da confeiteira. Bônus 1. Curso Segredos e Fundamentos da Confeitaria Profissional. Esse bônus é exatamente aquilo que a maioria das confeiteiras nunca teve e por isso vive sofrendo com erros que poderiam ser evitados com conhecimentos básicos, mas extremamente essenciais. Aqui você finalmente aprende que a base que sustenta qualquer receita de verdade, e quando eu digo base, gente, eu estou falando de tudo que faz um doce funcionar, os utensílios certos. E porque cada um deles faz diferença no resultado. Olha o que você pode utilizar, o que você tem aí na sua casa, os ingredientes fundamentais, farinhas, gorduras, açúcares, fermentos e como cada um reage dentro da receita. A medição, a pesagem precisa para ter ali, ó, não dá para ter o olho, né? Tem que medir certinho, tem que garantir estabilidade, pré-preparo, organização, mise en place, que mudam completamente a agilidade ali na sua cozinha. O papel da temperatura e do tempo de forno e como isso altera a textura, a estrutura, a umidade, o crescimento. As verdadeiras regras de armazenamento, conservação, congelamento para evitar perdas, como saborizar, equilibrar sabores e harmonizar as combinações para elevar qualquer sobremesa. Como identificar e corrigir os problemas antes que eles destruam uma receita inteira. E dezenas de dicas e truques profissionais que só quem vive confeitaria há anos sabe. Todo esse conteúdo foi pensado para tirar você do improviso e te colocar no nível da confeitaria profissional, mesmo trabalhando da sua casa. E o que isso resolve? Resolve aquela frustração de viver num ciclo infinito de receitas que um dia dão certo e no outro desandam. Resolve o desperdício de ingredientes caros que vão para o lixo porque o forno estava errado, a massa estava mal medida, ou a técnica não estava alinhada. Resolve a insegurança de nunca saber exatamente o que está acontecendo com o seu doce. Né? Resolve aquela falta de padrão que impede você de crescer. Porque produto sem padrão nunca cria confiança no cliente. Esse bônus é onde você ganha estabilidade, previsibilidade e domínio. É onde você deixa de torcer
para a receita sair bonita e passa a entender por que ela dá certo e como fazer ela dar certo sempre. É o tipo de conhecimento que transforma completamente o seu nível técnico. É o tipo de conhecimento que tira você da confeitaria amadora e te coloca num patamar de quem sabe exatamente o que está fazendo. E quando você domina os fundamentos, tudo que você faz depois, sobremesa, bolo, brigadeiro, Natal fica mais fácil, mais leve e mais lucrativo. Bônus 2, curso Universo do Brigadeiro. Brigadeiro é muito mais que um doce tradicional. Ele é um dos produtos mais versáteis, lucrativos e vendáveis do ano inteiro dentro da confeitaria. E é exatamente por isso que esse bônus foi criado. Para te transformar em alguém que domina o brigadeiro, como uma verdadeira profissional. Dentro do curso Universo do Brigadeiro, você vai muito mais além da receita básica. Você vai aprender com profundidade todas as massas base de brigadeiro, entendendo textura, finalidade, como adaptar cada uma para diferentes tipos de vendas. Como produzir brigadeiros de colher, de enrolar, gourmet, estruturado e cremosos, cada um com um ponto perfeito. A diferença entre pesos, tamanhos e confeitos e como isso impacta no preço e na percepção de valor. Técnica de modelagem, padronização e acabamento para cada unidade sair lisa, redondinha, brilhante e profissional. Aulas exclusivas sobre congelamento e descongelamento correto, um segredo que pouquíssimos profissionais dominam e que muda completamente a sua organização. Dicas práticas de como usar o brigadeiro para criar cartões de entrada, kits pequenos, sobremesas rápidas e produtos de alta lucratividade. E o melhor, você também aprende a transformar brigadeiros comuns em presentes irresistíveis, perfeitos para qualquer época do ano, né? Tipo caixinhas lindas com brigadeiros variados, são ótimas para vender em datas especiais. Potes de vidro decorado com brigadeiro cremoso, que fica lindíssimo, tem alto valor percebido, facilita muito a produção. Combinações de sabores e confeitos que fazem, né, os seus produtos se destacarem nas fotos, nos stories e nas vitrines. Esse bônus resolve os problemas que quase todas as confeiteiras enfrentam. Brigadeiro que açucara, sabe? Aquele ponto que não fica igual nunca. Brigadeiro que não fica bonito, né? Igual aconteceu lá comigo no passado. Uniforme, bem profissional, né? Falta de criatividade, de variedade para montar um cardápio. Falta de um produto que vende sempre, independente do mês, da cidade ou da demanda. E acima de tudo, o brigadeiro bem dominado é estabilidade no seu faturamento. É o tipo de produto que vende no calor, vende no frio, vende em festas, em presente, vende em caixinha, em potinho, em kit, vende para empresa, vende para festa infantil, para datas comemorativas e vende todos os dias para quem quiser começar a lucrar muito rápido. Quando você domina esse universo, o brigadeiro deixa de ser só um docinho e se torna seu produto mais confiável, previsível, lucrativo e fácil de escalar. Esse bônus te dá exatamente isso: técnica, variedade, segurança, padrão e lucro o ano inteiro. Bônus 3. E-book Cupcakes Lucrativos, um guia completo de massas, recheios, cobertura, montagem, combinações irresistíveis. Isso resolve vários problemas que a confeiteira vive no dia a dia. Cupcake que murcha, forminha que solta, acabamento que não fica profissional, cardápio sem variedade, dificuldade de criar produtos lucrativos para o Natal. Cupcake vira um produto lindo, desejado e muito rentável. Bônus 4. Curso de marketing digital no seu negócio, mais 10 e-books. Esse bônus é sobre vender. Vender na prática.
criar desejo, gerar engajamento, transformar seguidor em cliente, montar cardápio, fazer ofertas, usar o WhatsApp do jeito certo. E resolve os problemas que mais aparecem. Não sei o que postar. Tenho vergonha de aparecer. Posto e ninguém vê. Tenho seguidor, mas não estou vendo a venda vir, né? Esse bônus vira o seu manual de vendas, pronto para colocar em prática. Bônus 5, curso de gerenciamento e precificação na confeitaria. Nesse bônus você aprende de forma simples e prática tudo que realmente importa para ter um negócio lucrativo. Margem, markup, precificação correta, organização financeira e controle real de lucro. Além das aulas, você recebe uma planilha de Excel exclusiva, onde pode fazer várias simulações de preços, custos e margem. Isso permite enxergar exatamente quanto ganha em cada produto e ajustar o seu cardápio de forma profissional. Esse bônus resolve os problemas que mais travam as confeiteiras: a precificação no achismo, o medo de cobrar, aquilo que a gente falou lá atrás, a sensação de vender muito e lucrar pouco, o caixa bagunçado, o desespero de não saber quanto realmente sobra no final. O resultado é simples: clareza, organização e lucro real, de um jeito que finalmente faz sentido. Bônus 7, dúvidas respondidas em áudio por mim, no grupo exclusivo de alunas. Você pode enviar lá suas dúvidas e receber uma resposta minha em áudio, te orientando com clareza e em segurança em cada passo. E tem algo ainda mais poderoso: as dúvidas de todas as alunas ficam disponíveis no grupo, ou seja, você aprende direto com a minha resposta para você e aprende de novo ouvindo as respostas de situações que talvez você nem tivesse imaginado, evitando aqueles erros futuros, né? Ganhando segurança e acelerando a sua evolução. Esse bônus resolve algo que quase ninguém fala: a insegurança de caminhar sozinha. Resolve o medo de aplicar errado. Resolve, sabe, aquela necessidade de ter alguém ali experiente dizendo: sim, você está no caminho certo, eu estou ali com você de verdade, né? E é isso que minhas alunas sempre falam, eu sempre estou com elas de mãos dadas. E todo esse conteúdo fica disponível para você por um ano inteiro, para você assistir quantas vezes quiser, no celular, do computador, no seu ritmo, na sua rotina, sem pressa, sem medo, sem correria. Certificado de conclusão. Ao finalizar o curso, você recebe um certificado profissional assinado por mim, Gislaine Rodrigues. É uma forma carinhosa e oficial de reconhecer o seu esforço, sua dedicação e a evolução que você construiu com as próprias mãos. Esse certificado traz a credibilidade que tantas confeiteiras sentem falta no começo da jornada. Ele ajuda a fortalecer a sua imagem profissional diante das clientes e dos parceiros, mostrando que você se capacitou, que você buscou conhecimento e está pronta para entregar um trabalho ainda mais seguro e confiante. E claro, você é minha aluna e esse certificado é feito para ser compartilhado com orgulho nas redes sociais, no WhatsApp, no seu portfólio. É um marco importante na sua caminhada e merece ser celebrado. Agora, depois de ver tudo que você vai receber, eu quero te mostrar o valor real desse pacote. Porque quando você coloca tudo no papel, você percebe o tamanho da oportunidade que tem na sua frente hoje. Então vamos lá. O curso de sobremesas natalinas com todas as sobremesas, técnicas de acabamento e processo vale R$ 247. Bônus 1, que é o segredo e fundamentos da confeitaria profissional, que é literalmente a base técnica que garante resultado, vale R$ 347.
O bônus 2, que é o curso Universo do Brigadeiro com todas as massas, técnicas e receitas lucrativas, vale 247. E o bônus 3, que é o e-book de cupcakes lucrativo com dezenas de receitas e técnicas profissionais, vale R$ 47. O bônus 4, curso Marketing Digital no seu negócio, mais 10 e-books, que te ensina a vender e transformar seguidor em cliente, vale R$ 147. O bônus 5, curso Gerenciamento e Precificação da Confeitaria, para você nunca mais precificar errado, vale 147. Somando tudo mesmo, esse pacote completo teria um valor total de R$ 1.182. E ainda falta o bônus 7, que é o meu suporte em áudio dentro do grupo exclusivo. E, sinceramente, esse bônus não tem preço, porque é acompanhamento direto, personalizado no seu tempo. Então, de verdade, o valor do que você está recebendo aqui é muito maior do que R$ 1.182. Mas é claro, você não vai pagar tudo isso hoje, nem perto disso. Vocês que estão aqui comigo ao vivo, vocês que ficaram até o final, vocês que realmente querem transformar esse Natal, não vão pagar R$ 1.182. Vocês não vão pagar R$ 800, nem R$ 500, nem R$ 300. Hoje você consegue entrar no Sobremesas Natalinas com acesso a todo o conteúdo, com todos os bônus, com suporte, com acompanhamento, com certificado, por apenas 12 vezes de R$ 13,14, ou seja, R$ 127 à vista. Mas esse preço é válido apenas até amanhã às 23h59. Depois ela sobe para 147, o que é ainda surreal pelo tanto que eu tô te entregando aqui. E deixa eu te falar, isso aqui não é custo, isso aqui é investimento. Investimento na sua técnica, na sua imagem, na sua segurança e no seu faturamento do seu Natal. Garantia. É para você entrar sem medo. Eu ofereço 7 dias de garantia incondicional. Se dentro desse prazo, desse período, você achar que o curso não é para você, é só me mandar uma mensagem que devolvemos todo o valor. Como se matricular? Na descrição desse vídeo, no chat e também no grupo do evento, iremos disponibilizar o link para você se matricular. E atenção, infelizmente existem oportunistas que tentam se aproveitar das pessoas. Então, gente, não aceite nenhuma mensagem que não for de um dos números que está aparecendo na tela agora. Apenas administradores do grupo do WhatsApp poderão entrar em contato com vocês, certo? Então não caiam em nenhuma historinha. Não existe nenhum preço diferente desses que acabei de te mostrar aqui. Então qualquer desconto que te ofereçam é golpe. Respira fundo comigo agora, porque essa parte não é só sobre confeitaria, é sobre você. Você chegou até aqui porque existe um sonho dentro de você. Um sonho que talvez você não conte para ninguém, mas eu sei que ele existe. Eu sei que você sente lá no fundo que você nasceu para viver isso, que você merece ser valorizada, que você tem talento, que você pode mais. Só que ao mesmo tempo, eu sei que tudo isso parece distante às vezes, né? Eu sei que tem dias que você pensa, será que eu consigo? Será que dá para viver da confeitaria mesmo? Será que alguém vai pagar o que meu trabalho realmente vale? Será que eu não estou atrasada? E deixa eu te falar uma coisa, de coração aberto. Você não está atrasada, você não está sozinha e você não está errada por sonhar grande. O que te faltou até hoje não foi vontade, não foi talento, não foi dedicação. O que te faltou foi direção, foi método, clareza, foi alguém te mostrando o caminho certo, passo a passo, do começo ao fim.
E é exatamente por isso que o Sobremesas Natalina existe. Esse curso não é sobre ensinar sobremesas. Sobremesas são só o veículo. O que você aprende aqui é como ser vista, como ser valorizada, como entregar algo que faz o cliente dizer: eu quero isso da sua mão. O que você aprende aqui é como parar de sentir pequena, é como parar de depender da sorte, como parar de trabalhar tanto e ganhar tão pouco. É sobre você assumir um lugar profissional, de mulher que sabe o que faz, de mulher que sabe o valor que tem, de mulher que decide que agora é a vez dela e só você pode tomar essa decisão. Eu posso te entregar o método, as técnicas, os processos, os bônus, o suporte. Eu posso estar do teu lado em cada detalhe, mas tem uma coisa que só você pode fazer: dar o primeiro passo. Eu te prometo de coração, mesmo se você entrar, se você aplicar, se você se permitir viver esse processo, esse Natal não vai ser só um Natal lucrativo. Vai ser um marco, um divisor de águas, o começo de uma nova versão de você. Então, se isso faz sentido para você, se isso toca no seu coração, se você sentiu aí dentro que é isso, então não deixa para depois. Clica no link, garanta sua vaga e vem comigo. Beijo, te espero lá.